Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. Quem tiver a oportunidade de estar aqui ontem, fisicamente, hoje vamos dar continuidade à nossa fala com o tema autocura. Creio que vocês já leram alguma coisa a respeito e sabem que as possibilidades são infinitas dentro do processo e as probabilidades vai depender do nosso conhecimento e do objetivo que temos para com a nossa própria vida. Porque, segundo Bezerra de Menezes, a nossa cura não está fundamentada no auxílio dos seres cósmicos, nem dos espíritos dos quais ele faz parte da falange, e também nem dos encarnados. Segundo o autor, na obra A Cura pelo Amor, vai depender da quantidade e da qualidade que cada um de nós se dispor a canalizar da fonte inesgotável e inestancável de amor que temos em nossa própria essência espiritual. O nosso amigo espiritual, que vai atender vocês também logo mais, que faz parte da assistência espiritual desta casa, nosso irmão de milênios, e carinhosamente vocês chamam de Hindu, mas tem o seu nome. Conhecemos-nos há mais ou menos 6.000 anos atrás. E lá já falávamos desse processo. Que estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Recuando um pouco mais no tempo, há mais ou menos 8.000 anos, já sabíamos que tínhamos dentro de nós um amigo oculto que a maioria desconhece. E se ficou muito claro com Jesus, a sua fé te curou ou te salvou, sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço, o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, a fonte inesgotável que chamamos de amor não é outra coisa senão o Evangelho, que é um repositório de força, vitalidade e vida. E se em nossa essência essa fonte é inesgotável, em nossa mente, para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, na mente, a fonte também é inesgotável e inestancável das próprias energias. E esse fluido curador é o nosso próprio pensamento contínuo, que ninguém consegue parar a mente por mais que vocês queiram. Se nós não a movimentarmos conscientemente, alguém a movimentará. E para Allan Kardec, em nosso perispírito, que é um veículo de expressão da mente, há nele uma fonte inesgotável de energias para a cura do corpo. E para Joana de Ângeles, Kardec está no Livro dos Médiuns e na obra A Gênese. E para Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, no capítulo O Médico Interno, há no corpo humano um médico interior e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis à disposição da mente, do pensamento seguro e da fé irrestrita em Deus. Mas conforme falamos no plano espiritual e trouxemos à baila o assunto para agora há pouco, dos 4 elementos da natureza, normalmente chamamos fogo, terra, ar e luz,
mas para ficar mais fácil a compreensão, chame de luz, ar, água, terra. E se observarmos dentro da estrutura do ar, 65% do corpo humano é formado de oxigênio. E às vezes não prestamos atenção na respiração que nutre o nosso corpo em mais de 70% de tudo que ele necessita para a sua sobrevivência. E se enriquecêssemos com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, o ar que respiramos, principalmente pela alegria de poder respirar, a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, segundo um experimento científico, estas 3 virtudes levadas a efeito fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. Isso foi teste de laboratório. Por isso, nós podemos ficar sem comer fisicamente até 47 dias, como já encontraram alguém, e não morreu por falta do alimento físico. Não estou falando do indiano que a última vez que comeu foi aos 11 anos e quando desencarnou, com 92 anos, nunca comeu mais nada, só vivia de luz e ar. Não precisava tomar banho porque a sua pele era perfumada. Não precisava suar porque transformava tudo que vinha no seu universo. Não defecava e não urinava também. Isso diante de testes científicos nos quais ele era trancado num quarto de hospital, lacrado o banheiro, já que ele não usava, e ele ficava num processo meditativo, porque era yogi, sereno, até 15 dias sendo examinado, e nada acontecia de anormal. O máximo que acharam no céu da tua boca, como se uma conexão com a sua glândula pineal, foi um pequeno furo do qual saía uma pequena excreção, como se fosse pasta de amendoim. Ele o fabricava e passava a língua e dele se nutria, o máximo que eles conseguiram encontrar. E eu não creio que ele fugiu à regra, porque nunca Jesus, o Cristo ou o próprio Deus deixou passar um século sequer sem enviar um avatar para mostrar que é possível aquilo que pensamos ser impossível por falta de conhecimento. Para Hipócrates, o pai da medicina, que nunca receitou remédios, pai da medicina ocidental, porque o pai da medicina oriental é Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, que seu alimento seja seu único medicamento. Afirmara que a cura está em nós, que bastaria nos desapegarmos das doenças para poder sarar. Quantas pessoas afirmam a minha diabetes ou o meu diabetes, a minha dor de cabeça? Registrou em cartório? Tem testemunhas? Que apego é esse? Deus não criou doenças, Jesus nunca adoeceu, disse que nós podemos fazer tanto quanto Ele. Por isso, dentro desses 4 elementos, constituído com os mesmos átomos, porque se vocês observarem a estrutura da luz, dessa que está aqui, que é a luz física, é uma coagulação da luz cósmica, mas a fonte dela, esta luz cósmica, o mais diminuto fascículo de luz, é o Espírito na sua origem conceptual. Por isso, Bezerra de Menezes afirmar que tudo que existe é feito de luz. Se avançarmos dessa luz cósmica na direção da matéria, nós vamos perceber
nesta distância da origem até o neutrino, milhões de anos-luz. E vamos perceber que a cada segundo 1 trilhão de neutrinos atravessa todos os corpos da natureza. Pura luz, para fazermos o que quisermos e às vezes não prestamos atenção por falta de sensibilidade e treino. Às vezes não olhamos nos nossos olhos e não nos chamamos pelo nome, dizendo todos os dias, como nós dizemos: e aí? Como será o seu dia? Vamos fazer deste o melhor de todos? Porque é a minha promessa de todos os dias. Porque segundo Einstein, Deus não vai nos dar um dia cheio de paz, de alegria, de saúde. Vai nos conceder o dia. O que fazer dele é conosco. Então nós podemos fazer deste o pior de todos ou o melhor de todos. Podemos ficar até 9 dias, como acharam a criança nos escombros, e não tinha a menor possibilidade dela sorver pelo menos o seu xixi. 9 dias sem comer e sem tomar água, e não morreu. Mas desafio qualquer um de vocês agora a ficar 3 minutos sem respirar. Não precisa ser igual aquela brasileira que fica até 19 minutos embaixo d'água, sem equipamentos, sem respirar, porque treinou para isso. Apenas 3 minutos. Quem ficar 3 minutos sem respirar, eu dou um livro de presente. A maioria de nós, a hora que passa de 15 segundos, já estamos asfixiados. E o ar é vida. E curiosamente, a luz compõe o ar. O ar é uma transmutação da luz no processo evolutivo. O ar compõe a água compõe a terra e os demais elementos compõem os corpos. E esquecemos que o reino vegetal, tudo que ele faz é transformar luz em alguma coisa. E na hora que nós estamos comendo, percebemos a luz, a água, o ar, a terra presente. Já comeram terra? Eu já comi, por falta de nutrientes no meu próprio corpo. Quando falta ferro no corpo, o corpo tem vontade de comer terra e é uma delícia. Já comi pedaços de tijolo, de telha, estrago o dentinho às vezes. Então, quando o corpo necessita de algo para a sua sobrevivência, ele sabe onde buscar. Por isso, a autocura é aquilo que podemos fazer por nós. Se o tema fosse cura e autocura, eu falaria dos trabalhos da casa, cura, e de autocura. E tanto os trabalhos da casa, a cura espiritual, ou o tratamento espiritual, ou qualquer frequência do tratamento material, desde a alopatia à fitoterapia. Todos eles são paliativos que aliviam as dores externas. A alopatia, os efeitos das dores físicas, certos elementos da homeopatia e da fitoterapia atingem o psíquico e emocional. A assistência espiritual é externa, segundo André Luiz, na obra Missionários da Luz. E a cura, de fato, só acontece com a transformação moral e espiritual do indivíduo. E alguém pode perguntar, mas o que é moral e o que é espiritual? Para Allan Kardec, o ser moral é a inteligência, ou o uso que ele faz da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva e da inteligência espiritual. Sendo que a inteligência intelectiva eu posso focá-la para a minha profissão, para ganhar o meu sustento. A inteligência emotiva para que eu relacione harmonicamente com os seres com os quais necessito relacionar. E a inteligência espiritual vai definir a ética nos meus relacionamentos. E as três somadas formam a inteligência ou consciência ética.
sabendo que a inteligência espiritual de hoje, no processo evolutivo, será a inteligência emocional de amanhã. Por mais que tenhamos 200 de QI, coeficiente intelectual, se você tiver 100 de coeficiente emocional, você é mais esperto do que eu. Você pode comandar dezenas e milhares de quem tem o QI de 200 com QI de 100, sabendo relacionar com as pessoas. E quem tem o QS de 10 domina os dois, que é o coeficiente espiritual dos seus valores morais e os valores espirituais que nós chamamos de virtudes nos comportamentos. Então pensem um pouquinho e comece a valorizar a possibilidade de tirarem o pé do calçado e colocar no chão pelo menos meia hora por dia, para que vocês possam sarar. Porque a energia densa que perturba o nosso corpo retorna à terra, a energia telúrica da terra vai adentrar pela sola dos pés para o nosso corpo, a energia Kundalini, o fogo serpentino, a energia curadora, e às vezes ainda dando mais um reforço, abraçando uma árvore. Crianças abraçam árvores e curam-se do câncer com os pezinhos no chão. Isso não vai nos custar nada, principalmente para vocês aqui, que é fácil ter acesso nessas realidades. E antes da alimentação pura e simples, pensem, segundo Kardec nos ensina, tanto no livro dos médiuns quanto na obra A Gênese, de ativar vossa vontade, que é a gerente da mente, acionar o pensamento, que é a capacidade criativa, e interagir com os fluidos que estão em torno, porque nós estamos dentro de um oceano de fluidos, condensá-los em nosso perispírito, construir moléculas saudáveis e curar o corpo. Pense na possibilidade. As obras estão aí para nos ensinar, e exercitem, porque quem cozinha ou quem confecciona o alimento, amando o que está fazendo, raramente sente fome, porque o melhor é quando tocamos no alimento, alimenta-se fantasticamente, porque não é o maior órgão do corpo, a pele, é o mais sofisticado sistema que eu conheço no meu próprio corpo. Ele supera todos os outros, não só a embalagem que protege a todos, mas a canalização de energia da luz, do ar, da água. Vocês não entram embaixo do chuveiro cansados e saem revitalizados com um simples banho? Se sabe se comportar embaixo do chuveiro? Não entram doloridos e saem revitalizados? Então pensem na possibilidade de criar o alimento com o pensamento. Se não conseguir, foque a atenção na respiração, pé no chão, o banho, um copo de água, mastigando de gole em gole, mentalizando o que desejam de alimento ou de medicamento, e depois me fala se vocês vão ter a fome ou se vai necessitar de um analgésico de fato. Você vai ser minha cobaia, nós vamos ser parceiros nesse negócio. Começou a doer, você vai respirar profundamente 2 ou 3 vezes, pensando na cura, pensando em saciar a própria fome, porque isso nós fazemos há anos. Se assim não fosse, eu não estaria há 30 anos sem medicamento de espécie alguma, e fomos desenganados pela medicina, como falamos. É possível o processo da autocura, porque vemos seres tão pequeninos, como falamos ontem, uma lagartixa construir um rabo novo, uma salamandra uma perna nova. Se você fraciona um serzinho chamado plateumintes no meio, você corta ele ao meio, ele não se dá o trabalho de colar-se, ele vira 2. Se cortar em 4, ele vira 4. E nós não viemos de lá? Dizem-nos que tudo cresce e evolui, do átomo até o arcanjo,
Então, nós passamos por esses estágios. E onde estão essas informações? Em nós. Naquilo que chamamos de livro oculto, que é a nossa própria consciência. Agora, ninguém acessa a energia perispiritual sequer sem cuidar do corpo. Se eu não cuido do que vejo, eu não vou conseguir acessar o que eu não vejo. Se eu não cuido de minhas emoções, de minhas palavras, de meus pensamentos, eu não vou ter acesso à compreensão mais profunda do meu perispírito e da minha própria mente. E se eu não desenvolvo as minhas virtudes, a ciência da paz, que nós chamamos de paciência, que gera em nós autoconfiança, e situações bem simples, o trabalho no bem gera serenidade, quando eu faço sem esperar nada em troca. O desprendimento gera amor, e a fé gera autoconfiança. Mecanismos simples que nós vamos falando, se vocês prestarem atenção, dentro do processo da autocura. Se nós não vivemos sem pensar, sem respirar, sem interagir, porque eu não consigo mensurar alguém que consiga pensar sem interagir. Segundo Kardec, interagimos com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos simultaneamente. Ninguém consegue interagir. Se você observar um fóton, após a observação, segundo a física quântica, ele não será mais o mesmo nem você, porque há uma permuta entre você e aquilo que está observando. Por isso, antes de comer puro e simples, do ato de comer, na hora da refeição, olhe para os alimentos, agradeça e, se possível, beije a mão de quem os confeccionou. Olhe, agradeça-os por terem interrompido suas vidas para dar vida à nossa vida. Porque uma criança de 4 aninhos de idade, agradecendo a batatinha que ela gostava de comer, antes, a foto da batatinha sem a oração, a aura registrada por uma foto Kirlian. E após ela agradecer, obrigado Papai do Céu pela batatinha que eu vou comer, retira-se outra fotografia e registra-se o aumento de 92% da energia da batatinha. E como aqueles que não têm tanta disposição para o ato de cozinhar, cozinha para a semana. Não sei como vai acontecer, porque a batatinha é uma das mais resistentes dos espécimes vegetais que nutrem o nosso corpo. E o máximo que a sua energia chega é até 2 horas e meia. 2 horas e meia após, não tem mais nada útil ao corpo. Uma cenoura, 1 hora e meia. Chuchu, mais ou menos por aí. Um suco de laranja, em meia hora perde 75% de tudo que tem de nobre ao corpo, que é a vitamina C. 1 hora depois, tem 3% e não serve mais para o corpo. Aí vamos a uma lanchonete que espremeu de manhã para o dia e não perguntamos. Encher o estômago de alguma coisa não significa nutrir o corpo. Dormir sem um planejamento não significa repousar o corpo. O sono depende para onde eu vou durante ele, com quem eu estarei, o que eu desejo aprender, o que eu almejo trazer para o dia seguinte. Isso é que vai dar a qualificação para a cura por intermédio do sono, porque assim nos mostra André Luiz em sua obra. De acordo com o que nós fizemos em nosso dia, durante o repouso, nós vamos receber o que nós chamamos de recompensa, ou a lei de compensação vai propiciar mecanismos para o processo de autocura durante o nosso sono. Quantas pessoas recebem assistências durante o sono e nem percebem que receberam?
Basta vocês estudar as obras de André Luiz que vocês vão perceber essas realidades, principalmente nos domínios da mediunidade. Então preste atenção naquilo que vocês estão vendo e não esqueça de um detalhe. Na obra Jesus e a Jerusalém Renovada de Ramatiz, obra que mudou, marcou a minha vida, participamos de um simpósio onde cada palestrante versaria sobre um capítulo da obra. E nós tivemos a honra e nunca mais foi o mesmo, porque um dos capítulos, quem é o pastor? Quem são as ovelhas? E o meu, como segui-lo? E eu pensava que estava me preparando para seguir Jesus. Falou, não, é Ele que está te seguindo. Você é a ovelha, Ele é o pastor. Então é Jesus que está nos seguindo, e não o contrário. E nesta obra narra que enquanto não reconciliarmos com o entorno, não conseguiremos consertar o interno, porque os inimigos interiores é muito mais ferozes do que os exteriores. Isso são fatos. E se eu não reconciliar com o entorno, não me capacitando para enfrentar os meus traumas, conflitos, os meus tormentos, jamais eu beberei da fonte da água viva, que é a essência do reino de Deus em mim, onde morejam o Cristo e o Deus que nós buscamos fora também. Por isso, o que nós vamos falar a partir de agora, ninguém pode alegar que não dá para fazer, que é o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, do dinheiro a tudo que ele pode comprar, porque ele também é uma energia. E o dinheiro não é bom e nem mal, depende do uso que eu vou fazer dele. Não é uma energia suja, como muitos falam. Pode ser suja no sentido de pegar sem lavar a mão e assim por diante, mas como energia, não. Porque o próprio dinheiro deu comunicação, porque é um ser que, segundo Masaharu Taniguchi, se você o usa bem, ele corre atrás de você. Se usa mal, ele corre de você. E Emmanuel e Chico Xavier tem uma obra chamada Dinheiro, e ele confidenciando aos dois: Chico, eles me trancam no cofre e depois me acusam da sua infelicidade. Dinheiro é uma energia que precisa circular, não é para reter no sentido de querer acumular como se fosse um acúmulo sem proveito. Nascemos do amor para amar, e nós estamos aqui por um único objetivo, que é ser feliz. Mas conforme a questão 558 da obra O Livro dos Espíritos, nós estamos aqui por dois motivos: para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuirmos para a harmonia do universo. A harmonia desse ambiente depende do comportamento de cada um de nós. A harmonia do nosso universo depende da minha contribuição para harmonizar o que eu estou vendo ao entorno. Então, aproveitamento total. Se fosse uma cenoura, por exemplo, na rama tem muito mais fibras, proteínas, vitaminas, do que a casca, que tem 300% em média mais nutrientes do que a polpa. E às vezes jogamos fora as duas primeiras. Respirem com suavidade. E a partir de agora vocês vão acompanhando a fala e projetando a vida de vocês. Eu quero ser feliz, que é um estado de consciência tranquila à luz dos meus deveres fielmente cumpridos. Ciente do que o dever é a lei que rege a vida, e ele vai refletir na prática em mim com o exercício de todas as virtudes. Vai respirando, mentalizando o que almejam
intencionando a conexão com a vossa essência. Como? Depende como vocês querem viver a vida a partir de agora. Eu quero ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Cada um eleja o seu propósito. Faça um autoexame fundamentado na verdade que é o Cristo, como caminho e como parcial dessa verdade, porque a verdade total é Deus. Viu? Ouviu atrás falando de Jesus Cristo também. Então percebam, dentro desse propósito, mentalizando o que almeja, Jesus como caminho da verdade e da vida. Nesta régua verdade, eu coloco a honestidade, humildade, sinceridade e fidelidade, para vivermos com alegria, esperança e gratidão a cada passo de nossa vida. Respirem, mais um tanto, visualizando, mentalizando o quantum de saúde, de paz, de equilíbrio, de serenidade, de mansuetude que cada um deseja para si, para gerar uma harmonia tamanha nesse ambiente em nosso benefício e no benefício de todos aqueles, ou em benefício de todos aqueles que não puderam estar aqui e de todos que serão assistidos vindo de outras dimensões, de outras realidades. Se acalmem, asserenem e não deixe o pensamento vacilar para aquilo que não almejam, pensando na cura a partir da própria transformação, do pensamento que visa o respeito a si mesmo, o respeito à vida, o respeito às leis, do sentimento que qualifica o que foi pensado, da palavra que movimenta o que foi pensado e sentido, e da atitude que edifica, que concretiza o que foi pensado, sentido e falado. Respirem, se acalmem, entrem em sintonia, perceba os elementos da natureza, perceba a natureza em si, porque somos natureza também. E fazendo a outrem somente o que gostaria que lhe fosse feito, pense o bem, sinta o bem, fale o bem e viva o bem, que no final tudo te fará um grande bem. Abraços de luz e paz. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida
ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.